está oficialmente aberta! Hoje, dia 12 de agosto de 2026, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje é a semi-quinta. Sim, é dia daquela feijoada com uma réstia mágica de coentro por cima. E amanhã eu estarei lá. Sim, amanhã eu irei ao Naldos Bar, irei lá beber uma geladinha. E se você quiser passar por lá para bater um papo comigo, será muito bem recebido. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. É isso aí, se é uma aula é porque regressamos ao estudo deste livro aqui. Os Exilados da Capela, ou de Capela, do grande Edgar Armon. E dando sequência às raças, assim, as raças que, na verdade, são estágios de desenvolvimento para chegar na raça ariana, que somos nós. Nós somos o que de melhor existe neste planeta. Somos o que melhor se adapta à natureza deste planeta. Ok? É claro, cada planeta vai ter uma raça que melhor irá se adequar às suas características, questão de atmosfera, terra, água. E até muita gente pergunta, pô, Mamá, mas e aquele negócio da abdução? Como é que eles conseguem fazer sexo com um ser humano e reproduzir? Se você fizer sexo com um animal, o animal não vai reproduzir. Tem até um bandido aí que puseram na presidência da República que ele se gaba de ter feito sexo com animais. Sim, sexo com a cabra, zoofilia. Uma outra aí fala que é estupro, ou seja, ele estuprou a cabra e ninguém fala nada. Estuprador safado. Pô, a cabra não engravidou dele. Sorte da cabra, hein, meu? Mas deve ter pegado umas doenças do pior tipo. Principalmente uma cirrose. Mas a questão é a seguinte. Se você entender os relatos, não se trata de sexo. Se trata de inseminação. Ou seja, quando eles pegam uma humana e vão inseminá-la, eles dizem, aquele espermatozoide, vou usar esse termo, não sei se seria o termo correto aqui, aquela substância, a semente deles foi transformada em algo similar a um espermatozoide para poder ser desenvolvido pelo corpo da mulher.
e aí fazer um híbrido. Vem com elementos do DNA deles, esse elemento se juntaria com o nosso. Quando eles pegam um homem, por exemplo, e extraem esperma deles, você vê que eles falam extração de esperma, não é feito sexo. Eles podem até usar, talvez, para fazer a questão da extração do esperma, imagens de cunho sexual, até sei lá, um ciborgue em forma de mulher para extrair sêmen do cara, que nem fazem com o boi para tirar. Eu estava mostrando uma mulher tirando o sêmen do boi. Talvez use esses expedientes para estimulá-lo, mas também para introduzir o espermatozoide dele numa alienígena. Esse espermatozoide vai passar por um processo de adaptação ao corpo dela. Então, não há o sexo. Então a gente precisa entender isso bem antes de ficar falando besteira. Tem muito nego falando merda aí. Haja saco, meu. Mas vamos ao texto de hoje e conversaremos mais na sequência. De volta ao artigo cunhado de raça raiz, lê-se nele que a quarta raça raiz é a Atlante, que se desenvolveu a partir de um núcleo de seres humanos, a terceira raça lemuriana no norte. E eles desenvolveram o quarto sentido, o do paladar, bem como o pleno aperfeiçoamento dos olhos. Por isso, a doutrina secreta afirma que o maior melhoramento do corpo físico atingiu seu pico há 2 milhões de anos, na metade da quarta raça raiz. Tanto é que naquele documentário Jardim das Aflições, o professor Olavo de Carvalho fala que o principal sentido do ser humano é visão. Você pode ver, você escuta algo, você vira para olhar. Você põe algo na boca, sente um sabor bom ou ruim, você quer ver a coisa. Está tirando da boca para ver. É interessante como a visão é tão importante para os seres humanos. Até tinha uma série uma vez que passava acho que no SBT, eu não lembro o nome dela. Inclusive que era com aquele ator que fez o professor de Karatê da Cobra Kai no Karate Kid. De ser porrada, sem compaixão, compaixão para os fracos. Pior que ele estava certo. Pior é que ele estava certo. Ele era um alienígena que vinha para a Terra, ele foi dar aula numa escola e estava procurando um outro alienígena, que estava, parece que ele caçavam alienígenas fugitivos aqui, eu não lembro direito. E ele estava, pegou um crânio humano e falou: por que os nossos olhos ficam desse lado se o ataque vem por trás? Ou seja, o ataque de um covarde. O covarde sempre vai atacar por trás. Por isso que nós precisamos ter outros sentidos disponíveis. Audição, olfato, paladar, tato, para que se torne um sexto olho aqui na nuca. Para que nós possamos. O sexto olho não. A gente tem o terceiro olho aqui, o quarto olho é na nuca. Tem um mais embaixo, que seria o quinto, mas é o olho que nada a ver, aí não interessa. Tem um olho na nuca, porque esse seria um olho figurativo. Seria a junção de todos os sentidos, nos dariam a entender que o ataque estaria vindo por trás. Ok? Voltando, esta raça também desenvolveu a fala. Atenção agora, que não era necessária durante os estágios anteriores, porque a comunicação era feita por meio da transferência de pensamento, a popular telepatia. Então, a evoluiu primeiro em monossílabos, seguida por línguas aglutinantes, um idioma formado por morfemas, o idioma era formado por morfemas, a menor unidade de uma palavra. Você pega uma palavra, por exemplo, pegar aqui uma ideia rápida, aqui no Brasil o pessoal tem muito mania de reduzir nome. Eu lembro uma vez o Jô Soares estava falando que o nome dele é José. José no Brasil vira Zé. Todo José vira Zé. Quando ele morou um tempo na Suíça. Na Suíça vira Joe. O Jô. Os que ele é chamado de Jô. Lá eles dão mais preferência à
as sílabas iniciais. Aqui nós damos preferência às sílabas finais, ok? Então, evoluiu em monossílabos, ou seja, estava se formando a fala, ou seja, que seria a construção da Torre de Babel. A Torre de Babel é uma coisa figurativa, hein, gente? Não leve isso a sério. Seguida por línguas aglutinantes, um idioma formado por morfemas, a menor unidade de uma palavra, como o idioma japonês. Sim, o idioma japonês é um idioma relativamente primitivo. Há teorias de que ele não tenha se misturado, pelo fato do Japão ter sido muito fechado, e ele não ter se misturado com outros povos, ele tenha mantido aquela... não tinha necessidade de uma adaptação. E depois, por línguas flexionais, quando as palavras mudam de forma para atender às necessidades gramaticais, como o português, que são a raiz do sânscrito atual. Sim, do português nós temos uma variedade de tempos verbais, por aí vai. O português é uma língua muito interessante. Aqui vou parar para fazer a seguinte observação. Os nomes Lemúria ou Atlântida não se referem às civilizações. E sim, como eu já disse, é uma forma de classificar o estágio de desenvolvimento do que viria a ser o que somos. Mas, por alguma desconhecida razão, os nomes foram reaproveitados posteriormente. Sim, eles foram reaproveitados no continente pelos lemurianos, que até utilizando essa questão do morfema, criaram o continente de Mu, ou a própria Atlântida. Tivemos o continente perdido de Atlântida e muitos outros. Então, eles foram reaproveitados, sendo que até os tempos recentes o são, sim. No site Atlântida, publicado foi um artigo em que se lê que, em 2 de dezembro de 1748, o oficial de justiça-mor Andrés Gordillo deu posse a José Gomes, o alferes da Companhia de Domingos Santos de Uriarte, de uma extensão de terra situada entre os arroios Pando e Solistico, após ter sido concedida pelo Calbido, o Conselho de Montevidéu, e contar com a aprovação do governador José de Andonaegui. José de Andonaegui. Ademais, José Gomes vendeu imediatamente sua estância ao padre Cosme Aguiló, procurador da Residência de Jesus, e os jesuítas instalaram ali a sua estância de São Inácio. Estância de São Inácio, e esse Inácio é com G mudo, que é o meu nome do meio. Eu também sou meio sou santo, eu sou 2 vezes santos. No primeiro nome, Mateus, e no segundo, Inácio. Tá vendo, meu? O Santo Inácio, tem um colégio que chamava Santo Inácio aqui em São Paulo, eu estudei lá também. Sou 2 vezes Santos, por isso que eu fui morar em Santos, porque estou no plural, até eu digo sempre que Mateus, você pega o nome no plural, não é no singular, não é nome de pobre. Posteriormente, Juan Francisco Zuniga comprou a estância e, em 15 de novembro de 1805, a vendeu a Luiz A. Gutierrez. Por fim, em 19 de outubro de 1911, esta terra, que já fora alcunhada de Las Toscas e Praias Atlânticas, foi por um grupo de médicos e estudantes de medicina que se estabeleceu por lá, chamada de Atlântida, com o fim de reavivar o antigo continente do qual Platão falara em Timeu e Crítias. Essa cidade foi batizada pelos atlantes? Não sei. Quiçá essas pessoas, em alguma vida pregressa, viveram em Atlântida e, inconscientemente, quiseram reconstruir sua antiga morada. Ou só são fãs da lenda. A verdade reside na incógnita. Contudo, como eu já disse, baseado em O Caibalion, o 6º princípio hermético é relacionado à lei de causa e efeito, em que se fala que não existe
o aleatório, o imponderável. Existe, é algo que ainda não foi padronizado, não foi categorizado, por isso é tido como algo, um acidente. Existe. Da terceira dimensão, tudo é relacionado a causa e efeito. A lei de Newton já dizia, a toda ação há uma reação, ou seja, não nasce o nada do nada. Então, alguma razão existe para esta cidade do Uruguai ter sido batizada com o nome de Atlântida. Poderia ter sido por Atlantes reencarnados? Poderia. Poderia ter sido só por fãs da lenda? Por que não? São possibilidades, mas é algo que requer uma investigação mais minuciosa. Aqui eu só estou dando um exemplo. Quem sabe futuramente eu vou até essa cidade de Atlântida. Gostaria de conhecer a Atlântida. Estaria em Atlântida. É uma praia para investigar. E chegando lá a gente pode ter outras informações. Como mamar? Não sei, é só indo lá para ver. Isso aí é pesquisa de campo, fazer uma reportagem lá. Por isso que eu peço que se vocês quiserem mandar o mamar para a Atlântida, invistam no Cuesta. Ok? Façam suas doações. Contudo, a evolução não para. Logo surge a quinta raça raiz, a ariana. Chegamos a nós, que desenvolveu o sentido do olfato. Sendo que, em a doutrina secreta, se afirma que a quinta raça raiz existe há cerca de 1 milhão de anos. Ou seja, há 1 milhão de anos o nosso veículo se consolidou no planeta Terra. Há 1 milhão de anos chegou-se à solução final. Com um detalhe, ela possui suas sub-raças. Os europeus são sua quinta sub-raça, enquanto os americanos são os germes da sexta sub-raça. E a sétima sub-raça iniciará seus preparativos em 25 mil anos. Nota, a doutrina secreta foi publicada em 1888. Logo, no ano 26.888, os preparativos serão iniciados. Então, em chão, em 26.888. Pessoal que prevê o fim do mundo aí, ó, precisa estender essa data. Voltando, após os quais haverá cataclismos que destruirão a Europa e toda a quinta raça raiz. Contudo, os resíduos da quinta raça se sobreporão à sexta por mais de centenas de milhares de anos, ou seja, a cultura da quinta raça, todas essas culturas da Europa que têm origem na cultura celta vão perdurar por muitos e muitos anos. Todavia, como a sexta raça raiz está no arco ascendente, ela estará rapidamente crescendo para fora dos seus laços com a matéria e até mesmo da carne. E isto parece sugerir que os corpos ou veículos das raças futuras voltarão a se tornar mais etéreos e andrógenos. Vou explicar isso daqui a pouco. Ademais, a doutrina secreta afirma ainda que não haverá mais americanos quando a sexta raça começar. Cara, você que é anti-americano, não precisa ficar pulando aí não. Fica quietinho aí que eu vou jogar um pouquinho de água no seu chope. Pois eles terão se tornado a nova raça e muitas novas nações. Ou seja, a raça, o povo norte-americano vai se tornar uma raça nova, superior. Eu já falei disso no outro programa. O pessoal ficou meio puto que eu falei do visto 01 ser o meio para se criar os super-homens norte-americanos. Sim, eles serão os super-homens norte-americanos e eles vão repovoar o mundo. O mundo será... Eles vão transformar... Aí sim, eles vão fazer a verdadeira americanização do mundo. Não como
os trouxas pensam, e sim o quê? Levando o seu DNA para outros povos. E aqui fala que os veículos voltarão a se tornar mais etéreos e andrógenos, ou seja, eles vão se propagar para além da Terra, eles vão dominar o universo, vão dominar o espaço, os outros planetas. Porque é aquilo que se fala em Star Wars, o espaço é a fronteira final. Sim, espaço é a fronteira final. Na época da Terra plana, os pais falaram, não, o espaço é fronteira, é piada final. Porque eles tinham um conceito estúpido, eu vou explicar por que era estúpido, de que não existe nada além da Terra. Na borda da Terra, o domo, no domo estariam embutidos do domo as estrelas, os planetas e tudo estaria, seria tipo aquele, não sei se já viram aquele globo que eles vendem, o cara balança assim, começa a nevar, e começa a colocar a música lá, na ponte de Londres vai cair, lembra? Não sei se vocês já viram nos filmes, eles acham que aquilo lá se restringe ao universo. Por quê? Porque esse pessoal da Terra plana, quando apareceu, tinha pesquisas boas, só que é um pessoal muito fanático religioso. E eles acham que a Bíblia tem a verdade absoluta. Não. A Bíblia tem uma explicação limitada à linguagem da época. Naquela época, eles já tinham a ciência, os pesos e medidas, tanto é que eles faziam comida, remédios, eles dominavam as estações do ano, eles já tinham a prática da ciência, faziam infusões, eles já tinham o domínio disso. Contudo, tinha uma limitação de linguagem, porque eles falam, a Bíblia não fala que tem nada além da Terra. Sim, mas a Bíblia fala que existiam os gigantes, ninguém nunca viu um gigante, só consta na Bíblia, e não fala que existem os japoneses. Não tem nenhum trecho da Bíblia que fala de um povo lá do outro lado do mundo, até porque não tinha o outro lado, porque a Terra era plana, dentro daquela explicação, então não tinha outro lado, e não tinha os japoneses, acho que estavam debaixo, no lado de baixo da pizza, um povo de olho puxado que falava por uma linguagem formada por morfemas. Então é interessante os caras quererem pegar a Bíblia como uma verdade absoluta, e foi nessa esteira que eles fuderam com o conceito da Terra plana. Tem alguns aí que tentam, tudo, mas já passou a época e eles não souberam aproveitar. Eles se bandearam, muitos dos terraplanistas, acabei saindo do tema, eles se bandearam para a questão religiosa, todo mundo quis virar pastor evangélico, e esqueceram daquilo que era o propósito deles, mostrar que a Terra era plana. E eles estavam fazendo experiências interessantes. Eu não vou entrar em discussão aqui porque eu sei, acabei descobrindo, graças aos egípcios, não foi que eles tinham a ciência, pesos e medidas, os egípcios tinham o real formato da Terra. A Terra não é redonda e não é plana. Mas eu vou falar disso em outro momento, que precisa ser dada uma explicação a respeito disso. O Spina, do Mundo Desconhecido, encontrou já a solução. Ele já achou lá. Como eu vou falar? Ele achou a solução, ele atirou num ponto e acertou em outro. Ele atirou no que viu e acertou o que não viu. Ele descobriu o formato real da Terra, mas não é do jeito que ele fala ali. É do jeito que os egípcios falam. E, concluindo, chegamos então à raça ariana, que somos nós, e nós temos que honrar a nossa raça ariana. Como está previsto na doutrina secreta, a raça ariana vai chegar a uma sétima raça mais para frente, que serão os super-homens norte-americanos. Como eu mostrei no Acredite Se Quiser, que trata do visto 01, quem não assistiu, procura Acredite Se Quiser, visto 01, que eu estou explicando lá. Os Estados Unidos descobriu um jeito de realizar o intento dos nazistas. Os nazistas partiram para a eugenia. Os Estados Unidos descobriu que o caminho era contrário. Não é se livrar
de todos, mas assim, aglutinar todos, que todos serão assimilados pela raça norte-americana. E por aqui eu encerro o programa de hoje, vamos, a aula de hoje, aliás, e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Um dia um cara perguntou para mim, pô, mamãe, eu gosto muito dessas aulas, como é que eu faço para financiá-las, para pagar a aula? Ué, como é que você paga a aula? Quem quiser ajudar a gente aqui, através dos métodos de arrecadação de fundo. Temos a arrecadação de fundo por vias direta, pelas vias direta e indireta. Indireta por meio dos meus livros, aqui A Máquina da Verdade, esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Tem o outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester. Tem muitos outros livros. É só comprar. Amanhã eu estarei no Naldo. 1h estarei lá. Passa lá que eu autografo, a gente bate um papo, come uma pizza, um pastel de sardinha, com o seu critério, bebe uma cerveja, é só passar lá. Aí na sequência tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo, e aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua contribuição, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link de Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, e o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo, se você quer investir na Ilha de São Vicente. E vamos para os outros links dos grupos do Cuesta, um no Getter e o outro no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros, Denilson, todos os carros, atenção, próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa, Inferno das Crateras, no sábado, dia 15 de agosto de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 15 de agosto de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa, Inferno das Crateras. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!